Deus sempre tem um recurso pedagógico para o seu povo, para que o seu povo se lembre da graça e do amor dele. A lição dessa semana nos mostra isso, que Deus, nos dias do antigo Israel, estabeleceu alguns memoriais da graça dele, para manter na mente do seu povo a ideia de que ele é amor, ele é gracioso e que ele quer aproximar esses filhos cada vez mais do coração dele. Nós vamos analisar alguns desses memoriais da graça no contexto da travessia do Jordão. Durante a travessia do Jordão, Deus estabelece alguns memoriais da sua graça. E você vai perceber que nos dias de hoje não tem nada de diferente. Deus continua tendo memoriais da sua graça para que a nossa fé se fortaleça, para que os nossos olhos se mantenham fixos nele e para que nós andemos com Deus até o momento em que Cristo voltará para nos buscar. Vamos então para a parte de domingo da lição, após essa introdução referente ao sábado, para darmos aqui sequência. Aqui o estudo tem a ver com Josué capítulo 3, 1 a 5. A lição nos apresentou aqui alguns textos e tem uma pergunta. Por que Deus pediu aos israelitas que se preparassem de forma especial para o que estava prestes a acontecer? Bom, eles iriam atravessar o Jordão. E por que Deus pediu que eles se preparassem de forma especial? É que o preparo, grava isso aqui, o preparo espiritual precede a conquista. Você percebe aqui, nos preparativos, que Deus pediu para que a Arca da Aliança atravessasse o Jordão, para que eles relembrassem de que quem estava à frente deles era o próprio Deus. Mas tinha um preparativo a se fazer. Em Josué capítulo 3, verso 5, Deus usa uma expressão muito interessante que mostra a importância do preparo espiritual antes de uma conquista e de uma vitória. Diz assim, ó, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você percebe? Eles deveriam se santificar, porque o preparo espiritual precede a conquista. E o que era se santificar? Era ir removendo do meio deles tanto a impureza cerimonial quanto moral. É ir deixando de lado o pecado. É passar pelo processo de conversão. Quando vamos dizendo certos nãos à nossa natureza pecaminosa, nós estamos nos fortalecendo cada vez mais para resistirmos da próxima vez. Obviamente que quando você diz sim, isso não significa que Deus não esteja mais com você. Significa que você teve uma queda. Mas quando você tem uma queda, você tem que lembrar de 1 João 2, 1 e 2. O apóstolo diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá? Então, quando você dizer um sim ou sims para a natureza pecaminosa, vá a Jesus, peça perdão e recomeça a sua vida. Mas é desejo de Deus que o seu povo melhore, cresça, se torne cada vez mais a semelhança de Cristo. Romanos 8, 29 diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então Deus predestina que aquela pessoa salva se pareça cada vez mais com Jesus. Por isso, o santifiquem-se é muito significativo em Josué 3, verso 5. Porque é impossível que alguém que aceite a graça de Deus, que seja liberto por ele, não se torne uma pessoa melhor. E ao mesmo tempo em que nós aprendemos aqui que o preparo espiritual precede a conquista, nós percebemos também que quando eles fizessem aqueles preparativos para que a arca fosse transportada ali com eles, eles deveriam de lembrar de que quem estava à frente deles era Deus e que eles deveriam, neste processo de santificação, se submeterem a Deus a cada dia. Deus estava lembrando também que não era pela força deles e pelo poderio militar deles que eles conquistariam Canaã, mas unicamente pela força, pelo poder e pela graça de Deus.
Deus estava mostrando através da arca que ele é quem estava à frente deles. E que se eles mantivessem a lealdade e confiassem em Deus, eles seriam bem-sucedidos. Indo para a parte de segunda-feira da lição, aqui fala sobre o Deus das maravilhas. Ou seja, esse Deus que estava liderando o povo na travessia do Jordão, ele estava disposto a fazer maravilhas para fortalecer, confirmar a fé deles. E também Deus queria ensinar algumas lições. Aqui em Josué 3, 6 a 17, depois que Deus pede, né, para eles se santificarem, aqui há todo um preparo para que o povo presenciasse, não é, o Jordão se dividindo ao meio. E aí, o que este evento nos mostra? A pergunta número 2 da lição perde-nos, né? Leia Josué 3, 6 a 17. O que a travessia milagrosa do Jordão nos diz sobre o Deus a quem servimos? O que eu escrevi aqui de resposta? Que Deus não é limitado por sua criação e pelas leis que ele mesmo criou. Quando Deus consegue fazer com que o Jordão se divida em duas partes para que o povo cruze a seco, nós percebemos claramente que Deus ele não é limitado pela sua criação e pelas leis que ele mesmo criou. Isso quer dizer que Deus contradiz as suas leis da física, da química, da matemática, da biologia? Não. Simplesmente o Criador conhece aspectos destas leis que nós não conhecemos. Ele sabe trabalhá-las de forma que ele não contradiz as próprias leis que ele criou. Simplesmente ele está acima delas, conhece outras nuances dessas mesmas leis. Deus conhece outras leis da física, da química, da biologia, da matemática que a humanidade não conhece. Tá? Mas o que a lição quer nos dar a entender é que Deus não é limitado pela criação dele. Se ele é o Criador, ele está acima. E isso é ensinado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vou ler aqui para você um texto do Antigo e outro do Novo Testamento, onde Jesus tem essa mesma interpretação de que Deus não é limitado por sua criação e pelas leis que ele mesmo criou, tá bom? Vamos ver primeiramente Jeremias 32:17. Relembro a você que depois desta lição, ao longo da semana, eu estarei postando tanto a lição dos jovens quanto a lição dos adolescentes. Então estou nesse projeto e se você assistir, se você compartilhar, se eu perceber que meu público está tendo interesse também nessas lições, eu vou continuar gravando. Se não, não tem problema. Aí eu paro de fazer, continuo fazendo apenas a lição dos adultos, tá bom? Jeremias 32:17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Ou seja, coisa alguma é demasiadamente maravilhosa para Deus. Porque ele é onipotente. Ele é o criador da matéria. Ele é o criador de todas as coisas a partir de uma matéria que ele mesmo criou. Então não há nada assim de extraordinário que Deus não possa fazer. Essa verdade é reforçada por Jesus Cristo em Lucas 18:27. Esse texto seria bom você também anotar para compartilhar na sua classe. Lucas 18:27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Não é maravilhoso você saber disso? Que Deus não é limitado pela criação dele, pelas leis que ele mesmo criou? Não é bom você saber que aquilo que é impossível para você fazer é perfeitamente possível para o Deus que lhe ama e que lhe salvou? Isso tem que fortalecer a nossa fé. E aqui no contexto, Jesus fala que mesmo que pareça impossível uma pessoa se converter, porque às vezes pensa que por causa do seu dinheiro ela não precisa de mais nada, no contexto Cristo fala, aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. Deus pode converter qualquer coração que der o mínimo de abertura, de
de permissão para o Espírito Santo efetuar esta transformação. Então creia que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Tá? E aí, o nosso Deus, de acordo com esses conceitos, né, de onipotência divina, ele é um Deus vivo, ativo e que intervém em favor daqueles que o seguem e daqueles que o amam. Então, na travessia do Jordão, quando Deus faz aquele milagre, Deus mostra isso. Deus mostra que ele está acima das leis que ele mesmo criou, mesmo que ele não as contradiga. O detalhe é que ele conhece outros aspectos dessas mesmas leis e outras leis que a humanidade não conhece. Agora vamos para a parte de terça-feira para vermos alguns dos lembretes de Deus, de sua graça. Deus trabalha de uma forma muito didática e pedagógica para que o seu povo não se esqueça do amor dele, da graça dele, das verdades dele. E Deus sempre tem um recurso didático, pedagógico, educacional para ajudar os seus filhos. Nós veremos isso tanto aqui na parte de terça, quanto na parte de quarta-feira, tá? Mas aqui na parte de terça, vamos ver questão número 3. Leia Josué 4. Por que Deus pediu aos israelitas que construíssem um memorial? Vamos ler aqui alguns versos, né? Não vamos ler todo o capítulo, mas você pode fazer isso e deve fazer isso ao longo da semana. Quando eu li todo o capítulo, eu destaquei aqui alguns versos que nos ajudam na resposta à pergunta. Eu destaquei aqui os versos 6 e 7, depois os versos 21 a 23 e destaquei também Josué 4, 24. Você vai ver aqui dois propósitos de Deus para que eles construíssem um memorial de pedras. Você vai entender isso aqui. Vamos ler primeiramente versos 6 e 7. Para que isto seja por um sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Agora versos 21 a 23. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Primeiramente, você vê aqui um propósito pedagógico e educacional. Deus pede para eles retirarem 12 pedras do meio do Jordão e construírem um memorial. Acumularem essas pedras como um memorial. E aí, quando os filhos vissem aquilo e perguntassem: por que, mamãe, por que, papai, destas pedras aqui? Aí eles deviam dizer: olha, filho, isso aqui, nós tiramos essas pedras do meio do Jordão quando o Senhor fez um milagre maravilhoso. Ele dividiu o Jordão ao meio, nós passamos em seco, porque ele, além de ter nos liberto do Egito, ele nos trouxe agora para uma terra prometida. Então tudo que nós temos, filho, tudo que nós somos é por causa de Deus. Então ele fez isso por nós no passado. Então Deus tinha aqui um propósito pedagógico e educacional. Mas nós vemos mais um propósito aqui no versículo 24. E eu, na minha resposta à pergunta, né? Por que Deus pediu que os reis construíssem esse memorial? Eu coloquei primeiro propósito pedagógico e educacional para as gerações futuras. E tem esse segundo propósito, verso 24. Ó, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, além de Deus ensinar o povo e as gerações futuras a respeitá-lo, amá-lo, adorá-lo, havia também um propósito evangelizador.
Então aquelas pedras, 12 pedras, cada uma representando uma das tribos de Israel, relembrava-os de que toda a tribo de Israel só estava ali pela graça e pela atuação sobrenatural de Deus. Então cada geração deveria ser lembrada deste milagre. E era comum, nos dias do Antigo Testamento, as pessoas criarem memoriais de pedra como uma forma pedagógica, né, didática, para relembrar de algo importante. Você vê lá em Gênesis 28, né, 18 a 22. Eu não vou ler esse texto aqui agora, mas só para você ter uma ideia de que isso era um costume nos dias antigos, não é? Você vê aqui que Jacó tinha esse costume também de criar um memorial de pedras para relembrar de Deus e para que gerações futuras, né, pudessem testemunhar daquilo que Deus fez. Então Deus estabeleceu esses monumentos de pedras, né, como memoriais dos grandes atos de Deus em favor do seu povo. Então Deus trabalha de uma forma muito didática, pedagógica. Indo para a parte de quarta-feira, nós vamos ver um pouquinho mais desses memoriais, porém também no Novo Testamento. Mas na questão de número 4 aqui, após a lição nos passar alguns textos para a leitura, como Josué 4, 20 a 24, e outros textos, inclusive dos Salmos, a lição tem a seguinte pergunta: por que é tão importante lembrar os feitos poderosos do Senhor? Ao ler esses textos, o que eu respondi aqui? Eu até aproveito para perguntar se você quer que eu continue desta forma, respondendo as perguntas, ou que eu faça como eu estava fazendo antes, indo diretamente nos assuntos. Tem algumas perguntas da lição que, para mim, sinceramente, não fazem sentido. Então, em certos momentos, eu pulo, porque eu acho que algumas perguntas não têm sentido e não contribuem para a aprendizagem. Mas as perguntas desta semana eu achei elas boas, numa sequência lógica, então por isso eu estou usando-as. Eu quero a sua opinião depois aqui nos comentários, tudo bem? Mas aqui na questão de número 4, respondendo à pergunta, né, por que é tão importante lembrar os feitos poderosos do Senhor, eu escrevi algumas coisas. Primeiro, para fortalecermos a fé. Nós vemos aqui que quando nós lembramos de Deus, a nossa fé se fortalece. Esses memoriais, como por exemplo aquela coluna de 12 pedras, Deus queria relembrar, ensinar gerações posteriores e, obviamente, fortalecer a fé das pessoas, não é? Então, primeira coisa, fortalecimento da fé. E segundo, para manter nossa identidade e para permanecermos, obviamente, por isso, né, para permanecermos em Deus. Quando mantemos a nossa identidade como povo de Deus, nós permanecemos nele. A perda de identidade é um perigo, né? O cristianismo está tendo uma perda de identidade. O cristianismo, para tentar ser agradável ao mundo, está perdendo a sua identidade. O cristianismo está trazendo o mundo para dentro da igreja, ao invés de levar a igreja para o mundo. E perder a nossa identidade como povo de Deus, como um povo profético, é muito perigoso. Então nós temos que ter cuidado com isso. E os memoriais que Deus estabelece é para manter essa identidade, a fim de que permaneçamos mais firmes em Deus e no propósito que Ele tem para a nossa vida, tá? E aí, na questão de número 5, a lição pediu para lermos alguns versos do Novo Testamento e perguntou por que sempre devemos lembrar o que Cristo fez por nós. Aqui vou fazer uma conexão com os memoriais da graça do Antigo Testamento. Aqui na lição 5, nós aprendemos, na pergunta de número 5, que no Novo Testamento Deus também estabeleceu memoriais da sua graça, para nos lembrarmos sempre do sacrifício substitutivo de Cristo, de sua ressurreição e de sua segunda vinda. E o que ele estabeleceu em 1 Coríntios, primeiramente João 13, não é? E depois 1 Coríntios 11, a Santa Ceia. Em João 13, Cristo estabeleceu a ceia e o lava-pés como memorial da sua graça. Cada vez que comêssemos do pão e do vinho, né, nós estaríamos, e bebendo o vinho, estaríamos lembrando de que um dia Cristo ofereceu o seu corpo
no nosso lugar e que o seu sangue foi derramado no nosso lugar. E em 1 Coríntios 11, o apóstolo diz que devemos fazer isso até que o Senhor venha. Ou seja, a Santa Ceia é um lembrete de que Cristo morreu na cruz por nós, entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, e a Santa Ceia é um lembrete de que um dia Jesus Cristo vai voltar para completar a obra que ele começou na sua primeira vinda. Olha que bênção! Então tudo isso é pão, vinho, lava-pés, são emblemas, são símbolos. O lava-pés nós praticamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia porque entendemos que não é apenas um costume cultural de hospitalidade. Cremos que se Cristo pega esse costume cultural de hospitalidade e o introduz na Santa Ceia, devemos continuar fazendo isso. E nós cremos que quando lavamos os pés dos irmãos, nós estamos demonstrando para aquele irmão que nós não somos melhor do que ele. E quando ele lava os nossos pés, ele demonstra que também não é melhor do que nós. É um momento muito oportuno para exercitarmos a humildade e irmos com o coração mais preparado para recebermos os emblemas do pão e do suco da uva que representam o puro corpo e o puro sangue de Jesus Cristo oferecidos em nosso lugar. Então a Santa Ceia, ela tem o objetivo de manter acesa a nossa fé e renová-la. Assim como os memoriais do Antigo Testamento mantinham acesa a fé ou renovavam a fé. Tá? E eu quero ler aqui para você algo muito interessante que eu separei aqui de uma obra, né, muito conhecida de João Calvino, né, a Instituição da Religião Cristã. No volume 2, quando ele fala aqui da Santa Ceia de Cristo e dos benefícios que ela traz, é um capítulo bem extenso, mas eu separei aqui alguns pensamentos de Calvino que eu creio ser muito interessantes para você entender esse aspecto pedagógico de Deus ao estabelecer, por exemplo, a Santa Ceia. Eu vou ler aqui para você alguns trechos da página 766 e 767, tá? Olha o que ele diz aqui. Depois que Deus recebeu-nos em sua família, e para considerar-nos não somente como escravos, mas como filhos, ele, a fim de conduzir-se como um bom pai, preocupado por seus filhos, pensa ainda num modo de sustentar-nos no decorrer de nossa vida. Olha, um modo de... Deus vai pensar numa forma de nos sustentar na fé, espiritualmente, no decorrer da nossa vida. E não contente com isto, quis dar-nos mais segurança acerca de sua contínua liberalidade para conosco, dando-nos um penhor, uma garantia dela. Para este fim, deu outro sacramento à sua igreja, por intermédio de seu Filho unigênito, a saber, um banquete espiritual, no qual Cristo atesta que ele é o pão da vida, com o qual nossas almas são alimentadas para a verdadeira e bem-aventurada imortalidade. E aí ele cita aqui João 6, 51. Tá? Nós preferimos a palavra emblemas, não é, ao invés de sacramento, mas é interessante, né, isso aqui que ele afirma, que a ceia é um banquete espiritual no qual Cristo é o pão da vida, que alimenta as nossas almas, até o momento em que nós vamos chegar à imortalidade, após a volta dele. Aqui na página 766, indo para 767 também, ele diz assim, ora, o único alimento de nossas almas é Cristo. E por isso nosso Pai Celestial nos convida a que vamos a Ele, para que, refeitos por meio dessa comunicação, recobremos o vigor a cada dia até chegarmos à imortalidade celestial. Então percebe? Esses emblemas que Deus estabeleceu é para nos alimentar ao longo da nossa vida, sustentar-nos e manter na nossa mente a lembrança de que um dia Cristo vai voltar e que nós precisamos constantemente do sacrifício dele. E além disso, essa participação na ceia, essa forma de Deus comunicar isso para nós, faz com que recobremos o nosso vigor enquanto estivermos vivos e até chegarmos à imortalidade celestial.
Então, eu gostei desse pensamento de Calvino que eu tinha lido há algum tempo e eu decidi separar isso aqui para você para complementarmos aqui o nosso estudo da lição. Então, Deus trabalha de uma forma bem pedagógica para com seus filhos. Indo para a parte de quinta, né, estamos finalizando a lição. Aqui a lição apresenta o Salmo 66, verso 6, que diz assim: transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. O que a lição aqui nos apresenta? Que tanto a travessia do Mar Vermelho quanto do Jordão, do Rio Jordão, marcam uma nova era na história bíblica e possuem significados muito importantes. Quais são esses significados? Bom, a lição nos explica que a travessia do Mar Vermelho, né, primeiro a lição fala assim, que ambos os eventos, travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão, né, ambos os eventos contribuíram para uma mudança na condição de Israel. Qual foi essa mudança? Ao atravessarem o Mar Vermelho, eles saíram da escravidão para a liberdade. Então esta foi a primeira mudança que ocorreu na condição de Israel. Depois, ao atravessarem o Jordão, eles mudaram de condição também. De nômades, sem uma terra fixa, passaram a ter uma terra fixa e formaram uma nação estabelecida. Agora você sabia, e a lição apresentou isso de uma forma muito feliz, que há uma íntima relação entre Israel e Cristo, nesses casos aqui? Tanto a travessia do Mar Vermelho quanto a travessia do Jordão estão relacionados com o Senhor Jesus Cristo? Pois na pergunta 6, né, a lição diz para lermos Mateus 3, 16 e 17 e Marcos 1, 9. E aí nos pergunta, como esses escritores do Novo Testamento descrevem o significado simbólico e espiritual do Rio Jordão? Quando você lê esses textos do Novo Testamento, você percebe uma coisa interessante, que de certa forma Jesus também atravessou o Jordão por meio do batismo. Então está tudo interligado. Cristo é o representante de Israel e ele segue o padrão da história do antigo Israel. E como? Primeiro, ele passou pelas mesmas experiências, diz aqui a lição, do Mar Vermelho e do Jordão. E de que maneira? Primeiro, ele foi chamado, Jesus foi chamado para fora do Egito após um decreto de morte. Seus pais o haviam levado para lá, não é? E aí, depois que passou o perigo, eles voltaram para a região da Galileia. E interessante, assim como Deus chamou Israel do Egito, Deus chamou o seu filho Jesus do Egito. Né? Outro paralelo, assim como Israel passou 40 anos no deserto, né? Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. E assim como a transição de vida, assim como a passagem de Israel pelo Jordão marcou uma transição, ou seja, eles saíram de uma fase de nômade, sem terra fixa, para o estabelecimento da nação, o batismo de Cristo no Jordão também marcou uma transição da vida privada de Cristo para seu ministério público, que ocorreu também no Jordão. Então olha os paralelos. Cristo como representante de Israel, ele segue o padrão da história do antigo Israel. E aí quando vamos para Hebreus capítulo 3 e também capítulo 4, falando do descanso da graça que devemos desfrutar em Deus, o autor de Hebreus nos mostra que a entrada em Canaã de Israel foi um prenúncio do descanso da graça em que os cristãos entram pela fé em Jesus Cristo. Olha o paralelo, né? Que existe entre Antigo e Novo Testamento. Finalizando com a parte de sexta-feira, né? Aqui tem uns trechos de Ellen White. Eu destaquei aqui algumas coisas dessas citações que eu acho que era muito importante você também destacar, porque isso que serve de uma fixação daquilo que nós estudamos anteriormente.
precisamos manter a mente e o coração preparados mediante a renovação da memória com as lições que o Senhor ensinou ao seu antigo povo. Assim fazendo, os ensinos de sua palavra serão para nós sempre interessantes e impressivos. Então, mantenha na sua mente essas lições do passado. Leia a Bíblia com frequência. Lembre-se de que o que Deus fez por seu povo no passado, Deus faz pelo seu povo no presente. E aí, isso aqui vai sempre despertar o seu interesse. Sempre que você precisar de conforto, de segurança, de instrução, você vai recorrer a essas histórias e elas vão trazer isso que você precisa, né? Aqui tem outras citações, outros destaques da citação que você pode analisar depois. Outra que o Israel moderno está em maior perigo de esquecer de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. E por quê? Porque muitos ídolos são adorados hoje entre os professos cristãos ou observadores do sábado. Então nós podemos estar tendo outros ídolos que acabam nos atrapalhando de mantermos a nossa mente fixa em Deus. Lembremos de que quando Deus estabelece esses memoriais da graça, é para manter a nossa mente fixa nele, a fonte da nossa vida, a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa felicidade, a fonte da nossa salvação. Deus é a fonte de todo o significado que encontramos na nossa existência. Então você precisa manter os seus olhos fixos nele. E uma das formas é você ler sobre esses memoriais de Deus, participar, como por exemplo, da Santa Ceia, para manter na sua mente a lembrança constante de que Cristo é o seu Salvador e de que um dia ele vai voltar. E lembre-se do que Calvino disse, não é? Quando nós celebramos a ceia, participamos dos emblemas, Deus, através disso, está sustentando a nossa fé até o dia em que estaremos com Ele na eternidade. Eu espero que você tenha fortalecido a sua fé em Deus através do estudo desta lição. Ao longo dessa semana, como eu falei para você, eu vou postar a lição dos jovens e também dos adolescentes. Eu peço que você curta, que você compartilhe, porque isso é muito importante. Quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, você está dizendo para o YouTube que este conteúdo é relevante e aí ele vai mandar para mais pessoas. Um convite final que eu faço para você, se você ainda não está estudando Daniel e Apocalipse como você deveria, eu queria convidar você para você se matricular na comunidade Na Mira da Profecia. Eu tenho centenas de alunos que estão estudando comigo as profecias. Nós já estudamos algumas lições introdutórias e densas sobre a apocalíptica bíblica, já estamos indo para o capítulo 5 do livro de Daniel, e eu vou estudar Daniel capítulo por capítulo, verso por verso, bem como o Apocalipse com os meus alunos. Tá bom? Cada pessoa ali dá a sua contribuição para a manutenção da comunidade. Alguns mais, outros menos, não importa. O importante é que você participe. Eu tenho pessoas ali que estão me ajudando a possibilitar com que irmãos mais pobres façam parte desta comunidade. Então eu tenho dedicado muito tempo, estudo, horas, tenho investido recursos do meu bolso para manter esta plataforma. E graças a Deus eu tenho contado também com a ajuda das pessoas. Então um ajuda o outro e nós mantemos uma comunidade séria de estudo profético, de muito acolhimento e de muito ensino doutrinário. Então o que eu peço para você? Vá na descrição do vídeo, escolha um dos planos e você vai ficar surpreendido não apenas com as aulas, mas com os materiais e guias de estudo gratuitos que eu estou disponibilizando para todos os membros da comunidade Na Mira da Profecia. Eu desejo que Deus guie a sua vida, desejo que Deus dê a você as soluções que você precisa para resolver um problema que obviamente eu desconheço, mas eu senti o desejo no coração de dizer isso para você. Se você precisa também de oração, escreve aqui nos comentários que eu estarei orando por você. Fica com Deus e nos vemos então no nosso próximo estudo.